Tem uma coisa que a minha avó sempre me dizia quando eu era criança. Toda vez que eu ia dormir na casa dela, ela me chamava para sentar do lado, abaixava a voz como se estivesse me contando um segredo muito sério e dizia: nunca pare na encruzilhada depois da meia-noite. E se alguém te oferecer alguma coisa naquele lugar, você recusa. Não importa o que seja, não importa o que te prometam. Quando eu perguntava por quê, ela não explicava direito. Só dizia que havia coisas que ela não ia colocar em palavras, porque palavras têm peso, e esse peso ela não queria dentro de casa. Eu cresci achando que era superstição de velho, folclore, uma dessas histórias que os mais velhos inventam para assustar a criança e fazer ela ficar quieta. Mas tem uma noite que eu não consigo esquecer. Uma noite que mudou completamente a forma como eu enxergo esse mundo e tudo o que ele esconde. Deixa eu te contar o que aconteceu, do começo, porque para você entender o que eu vi, você precisa entender em que ponto da vida eu estava. Era inverno, uma daquelas noites frias de arrepiar que parecem durar mais do que deveriam, onde o escuro chega mais cedo e vai embora mais tarde, e o silêncio tem uma textura diferente, mais pesada, mais viva. Eu estava dirigindo de volta para casa depois de uma semana que tinha me destruído por dentro, trabalhando demais, dormindo de menos, comendo mal, vivendo no piloto automático daquele jeito que a gente vive quando está tentando não pensar em alguma coisa. E a coisa que eu tentava não pensar era o meu pai. Ele estava internado havia 3 semanas, algo grave. Os médicos usavam palavras grandes, técnicas, e por trás de cada uma dessas palavras havia uma mensagem menor que eles não diziam diretamente, mas que eu entendia muito bem. Eu tinha passado os últimos dias indo e vindo do hospital, fingindo estar bem para ele durante as visitas e desmoronando no carro quando saía. Naquela noite eu tinha ido até um lugar do outro lado da cidade resolver um problema de trabalho que não podia esperar, mesmo com tudo o que estava acontecendo. Porque a vida não para. Essa é uma das crueldades mais silenciosas que existe. Seu mundo pode estar se acabando, mas as contas continuam chegando, o chefe continua mandando mensagem e você continua tendo que funcionar como se tivesse inteiro. Na volta, o GPS começou a dar problema. Primeiro foi lento, depois travou, depois começou a me mandar por rotas que pareciam cada vez mais alternativas, cada vez mais afastadas da estrada principal. Eu assumi que havia algum acidente ou bloqueio e deixei ele me guiar. Erro meu. 40 minutos depois, eu estava num lugar que eu nunca tinha visto na vida. Mato dos 2 lados, estrada de asfalto velho, cheio de remendo, com as marcas quase apagadas. Céu completamente fechado, sem sinal no celular. Sem postos de gasolina, sem casas, sem absolutamente nada que indicasse que havia vida humana nos arredores. E então eu cheguei numa encruzilhada. 4 estradas partindo do mesmo ponto, como uma estrela desenhada no asfalto. Sem placa nenhuma, sem nenhuma luz além do farol do meu carro. O feixe de luz iluminava um pedaço de terra batida no centro, cercado por aquele mato alto e escuro que começa a parecer outra coisa quando você fica olhando tempo demais. Desliguei o carro para pensar, para tentar lembrar de alguma referência, alguma saída. E foi no silêncio daquele momento, com o motor desligado e o vento lá fora, que eu percebi que não estava sozinho. Tinha um homem, sentado numa pedra na beira da estrada. Eu não sei explicar de onde ele veio. Eu juro que quando eu desliguei o carro, olhei para todos os lados e não havia ninguém. Mas quando eu olhei de novo, ele estava lá, como se sempre tivesse estado e eu é que tinha deixado de ver. Chapéu escuro, roupa simples e escura também, nada de extraordinário na aparência. Um homem de meia idade, aparentemente, sentado de forma completamente relaxada naquela pedra no meio do nada, à meia-noite, como se estivesse esperando o ônibus. Só que não havia ônibus. Não havia nada por quilômetros. Ele olhou para o meu carro, depois olhou para mim através do vidro e sorriu. Um sorriso educado, quase gentil, mas que não chegava nos olhos. Eu fiquei dentro do carro por uns 30 segundos tentando decidir o que fazer.
A parte racional de mim dizia que era só uma pessoa, que eu estava num lugar desconhecido e que ele provavelmente morava nas redondezas e podia me ajudar a encontrar a saída. A outra parte de mim, aquela que você aprende a ignorar, mas que raramente erra, estava com a mão no acelerador. Abri o vidro. Só um palmo. Perdido? Ele perguntou. A voz era normal, agradável até. Sem nenhum acento marcante, sem nada que fosse estranho no som em si. Mas havia alguma coisa na forma como ele disse aquela palavra, perdido, que me fez sentir que ele não estava se referindo só à estrada. Eu disse que sim. Perguntei se ele sabia qual caminho levava de volta para a cidade. Ele apontou para o caminho à minha direita sem nem piscar, sem hesitar, como quem aponta para uma coisa que conhece desde sempre. Eu agradeci, coloquei a mão na maçadeta para fechar o vidro, e ele falou: "Antes de ir, me deixa te fazer uma pergunta." E eu fiz a coisa mais idiota que poderia ter feito. Eu fiquei. Não sei te explicar por quê. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse porque naquela época eu estava tão sobrecarregado que até a ideia de uma conversa aleatória com um estranho parecia melhor do que voltar para o silêncio da minha cabeça. Mas eu fiquei. E perguntei o quê? Você está satisfeito com a sua vida? Aquela pergunta me atravessou de um jeito que eu não esperava. Não porque fosse uma pergunta difícil de responder, mas porque ela foi direto no lugar mais dolorido que eu tinha naquele momento, com aquela precisão cirúrgica de quem sabe exatamente onde apertar. E eu, idiota que sou, fui honesto. Disse que não. Disse que estava num dos piores momentos da minha vida, que meu pai estava internado e eu não sabia o que ia acontecer, que eu trabalhava muito e sentia que não avançava, que a vida parecia estar passando e eu ficava cada vez mais com a sensação de estar correndo num lugar que não saía do ponto. Eu falei mais do que devia. Muito mais. E enquanto eu falava, ele ficou completamente imóvel, olhando para mim com aquela expressão de atenção total que poucas pessoas conseguem fingir e que nenhuma pessoa real sustenta por tempo demais sem piscar, sem dar um sinal de que a mente foi para outro lugar. Ele não foi para lugar nenhum. Ele ficou ali, absorvendo cada palavra como se estivesse anotando mentalmente. Quando eu terminei, houve um silêncio de talvez 10 segundos, que pareceram muito mais. Então ele falou: "E se eu te dissesse que posso te ajudar?" Eu dei uma risada nervosa. Perguntei como. Ele explicou com calma, como alguém que já teve aquela conversa muitas vezes. Disse que havia um acordo que podia ser feito ali, naquela encruzilhada, naquela hora. Que eu pedia o que eu queria e que, em troca, no momento futuro, eu daria a ele algo de valor equivalente. Algo de valor equivalente. Ele não especificou o que era, e eu deveria ter perguntado. Deveria ter virado o carro ali mesmo, mas não fiz nenhuma das duas coisas. Perguntei o que especificamente ele poderia fazer. Ele respondeu sem pressa. Disse que podia garantir que meu pai se recuperasse, que minha situação financeira se estabilizasse, que os caminhos que estavam bloqueados fossem desbloqueados. Disse isso de forma muito direta, muito concreta, sem metáfora, sem rodeio. E isso foi o que me assustou de verdade. Não a proposta, a especificidade dela. Porque eu não tinha mencionado nada sobre finanças. Eu tinha falado sobre meu pai, sobre o trabalho de forma vaga, mas não tinha dito que estava com problema de dinheiro. E ele sabia. Ou pelo menos falou como se soubesse. Olhei para ele por um longo momento e perguntei uma coisa que eu não tinha planejado perguntar. O que você é? Ele não piscou, não se mexeu. Ficou me encarando por um tempo que foi difícil de medir. E então aquele sorriso voltou, mas ligeiramente diferente dessa vez, mais aberto, mais afiado. Sou alguém que cumpre promessas, ele disse. E foi exatamente nesse momento que o mundo mudou de textura. É difícil de descrever com palavras, porque o que aconteceu não foi visual, não foi sonoro, foi físico. O ar ao redor do carro ficou diferente, mais pesado. A temperatura caiu de um jeito que não era natural. Não era o frio normal de uma noite de inverno. Era outra coisa. Como se o calor tivesse sido sugado de dentro para fora. O vento que estava soprando desde que eu cheguei parou completamente. Zero. Silêncio absoluto. E eu senti um peso no peito. Um aperto real, físico,
que começou no centro do tórax e foi se espalhando pelos ombros, pelo pescoço, como se o espaço ao meu redor tivesse ficado sólido, de um jeito invisível, como se a gravidade tivesse aumentado ligeiramente ao redor do carro. Foi nesse momento que ouvi a voz da minha avó. Não de fora, de dentro. Tão clara, tão nítida, tão presente, que por meio segundo eu olhei para o banco traseiro certo de que ela estava lá. Nunca aceite nada naquele lugar. Não importa o que seja. Não importa o que te prometam. Eu recusei. Não foi nenhum ato de coragem. Não foi uma decisão heróica, não teve discurso. Eu simplesmente olhei para o homem e disse não, obrigado, com a voz levemente falhada. Fechei o vidro, liguei o carro e saí. Minhas mãos tremiam no volante. Não levemente, do tipo que você precisa apertar forte para manter o controle da direção. Enquanto eu pegava a estrada que ele tinha indicado, olhei pelo espelho retrovisor. Ele estava de pé agora. Tinha saído da pedra e estava parado no centro da encruzilhada, me olhando enquanto eu me afastava. Não tinha raiva no rosto, não tinha ameaça, só aquele olhar estático, calmo, paciente, de quem não tem pressa porque sabe que o tempo é farto. Eu não olhei mais para o espelho. Dirigi por 20 e poucos minutos em silêncio total, sem música, sem nada. Quando finalmente cheguei na estrada principal e vi os postos de gasolina e os sinais de trânsito, parei no acostamento e fiquei parado por uns 8, 10 minutos, só respirando, tentando convencer meu sistema nervoso de que estava tudo bem. Mas a história não termina ali, porque o que veio depois foi, de certa forma, mais perturbador do que o encontro em si. Na noite seguinte tive o primeiro sonho. Eu estava de volta na encruzilhada. Mesma estrada, mesmo frio, mesma escuridão. Mas dessa vez eu estava fora do carro, de pé, e o homem estava de frente para mim. E no sonho eu tinha dito sim. Não havia cena violenta, não havia nada dramático. Era mais como uma sensação que crescia conforme o sonho avançava. A sensação de que algo estava sendo retirado de mim. Não dinheiro, não objeto físico. Era algo sem forma, sem nome, mas que eu reconhecia como meu, com uma certeza absoluta. Como se você pudesse sentir uma parte de você sendo separada sem dor, e a ausência é que doesse. Acordei às 3h18 da manhã, sentado na cama, suando frio, com aquele aperto no peito de novo. Nos dias seguintes tentei não pensar nisso, mas então veio a segunda coisa. Eu encontrei o vizinho num domingo de manhã. A gente conversava às vezes, papo de corredor, nada demais. Naquele dia, sem nenhum contexto, sem que eu tivesse mencionado qualquer coisa sobre o que tinha acontecido comigo, ele começou a falar sobre o pai dele. Disse que o pai tinha morrido havia uns anos e que perto do final da vida, o velho tinha ficado obcecado em contar uma história para qualquer um que quisesse ouvir, sobre uma estrada décadas atrás. Sobre o encontro que ele tinha tido, sobre um acordo que ele tinha feito quando estava num momento desesperado. A vida dele melhorou depois disso. O vizinho disse com uma voz estranha, meio plana. Emprego bom, saúde boa por muitos anos, família. Tudo o que ele tinha pedido, de uma forma ou outra, veio. Mas ele nunca mais foi o mesmo. Você olhava nos olhos dele e tinha alguma coisa que faltava. O brilho tinha ido embora. Até o dia que ele morreu, ele foi um homem diferente do que era antes. E então ele olhou para mim e disse como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele sempre dizia que estava esperando a conta chegar. Eu não comentei nada, não contei nada sobre minha noite. Fui para casa, fechei a porta e fiquei sentado na cozinha por um longo tempo. A terceira coisa foi a que realmente me quebrou. Alguns dias depois fui visitar meu pai no hospital. Ele estava um pouco melhor naquele dia, mais lúcido, mais presente do que nas semanas anteriores. A gente conversou sobre coisas normais, sobre família, sobre uma série que ele tinha assistido na TV do quarto. Foi uma visita boa. Perto do final, quando eu estava me preparando para ir embora, ele me segurou pelo pulso. Não com força,
Só o toque de quem quer garantir que você vai ficar ainda um pouco. Filho, tem uma coisa que eu precisava te contar há muito tempo, só que nunca encontrei a hora certa. Sentei de volta. Ele olhou para a janela por um momento como se estivesse escolhendo as palavras, ou como se estivesse verificando que mais ninguém ia ouvir. E então ele me contou que, antes de eu nascer, ele tinha passado por um período muito difícil. Problemas sérios do tipo que coloca a vida inteira em risco. E que numa noite, dirigindo por uma estrada que ele não conhecia, ele tinha chegado numa encruzilhada e tinha encontrado um homem. Eu senti o sangue gelar. Não disse nada, só continuei ouvindo. Meu pai disse que o homem tinha lhe feito uma proposta parecida com o que eu já sabia. Que ele, jovem, desesperado, sem enxergar saída, tinha aceitado. Tinha pedido estabilidade, saúde, que as coisas se resolvessem. E as coisas tinham se resolvido. Tudo que eu pedi veio, ele disse. Não de forma mágica, não de uma hora para outra, mas veio. As portas que estavam fechadas foram abrindo. E durante muito tempo eu disse para mim mesmo que era coincidência, que eu tinha mudado de atitude, que tinha trabalhado mais duro, que a sorte tinha mudado. Ele parou, olhou para as mãos. Mas tem uma coisa que nunca foi embora, uma sensação. Sabe quando você sente que esqueceu de fazer alguma coisa importante, mas não consegue lembrar o quê? É assim que eu me sinto desde aquela noite. Toda vez que eu durmo, tem um momento antes de apagar que eu sinto que alguém está esperando. Não com raiva, só esperando. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele disse baixinho: "Tô com medo de que esse momento de espera tá chegando no fim." Eu quis dizer que não. Quis dizer que ele ia ficar bem, que era imaginação, que décadas de culpa e preocupação tinham construído aquela sensação na cabeça dele. Quis dizer muita coisa, mas não consegui falar nada. Porque eu tinha estado naquela encruzilhada dias antes, e eu sabia, de um jeito que é impossível de provar, mas impossível de negar, que o que ele tinha sentido por décadas era real. Meu pai ficou mais alguns meses. A gente teve tempo de conversar bastante, de fechar coisas que precisavam ser fechadas. Quando ele foi embora, foi com aquele peso que ele nunca soube nomear direito, mas que nunca o abandonou desde aquela noite em que ele tinha dito sim numa encruzilhada escura. Eu não sei o que ele deu em troca. Não sei se a conta foi cobrada no final. Não sei se há como saber. O que eu sei é o que eu vi no rosto dele naquele dia no hospital. E o que eu senti no meu peito naquela noite no carro. Esse aperto, esse peso, essa sensação de que o ar ficou mais espesso, de que algo no mundo prestou atenção em você de um jeito que você não quer que preste nunca mais. Isso não foi imaginação minha. Disso eu tenho certeza. Existe uma crença muito antiga, presente em culturas completamente diferentes, que não se comunicavam entre si, em cantos do mundo que nunca trocaram uma palavra. Todas elas dizem a mesma coisa sobre encruzilhadas, que são pontos de passagem, lugares onde dois mundos se tocam, onde a membrana entre o que é visível e o que não é fica mais fina, onde certas entidades que normalmente não têm acesso ao nosso espaço conseguem se aproximar o suficiente para estabelecer contato. E todas essas tradições dizem a mesma coisa sobre o que fazer nesses encontros: recusar. Porque o que é oferecido sempre parece justo, sempre parece proporcional. A proposta é feita para parecer razoável, para parecer que você está no controle, para parecer que o custo é menor do que o benefício. É só depois, quando o tempo passa, que você começa a entender o que de fato foi trocado. E o que me perturba de verdade, o que eu fico pensando quando acordo de madrugada e o silêncio da casa é completo, não é o sobrenatural dessa história, é o quanto ela se repete. Não em estradas escuras, no dia a dia. Quantas vezes na vida a gente se encontra numa encruzilhada, não de asfalto, mas de momento, quando você está no fundo, quando não enxerga saída,
quando aparece uma situação, uma pessoa, uma oportunidade que te oferece exatamente o que você precisa em troca de algo que parece pequeno, parece justo, parece razoável. A gente não percebe que está fazendo um acordo, a gente só vai percebendo devagar, com o tempo, conforme o brilho nos olhos vai sumindo e a sensação de que algo está esperando vai crescendo. Meu pai passou décadas carregando isso e, perto do final, o peso ficou insuportável. Eu tive sorte de ouvir a voz da minha avó naquela noite, de lembrar do que ela tinha me dito antes de ser tarde demais. Tem coisas que a gente não vê até que alguém mais velho aponta, e tem coisas que a gente só entende depois de viver. O problema é quando o entendimento vem tarde demais para mudar alguma coisa. Se você já passou por um momento assim, não precisa ser uma estrada, não precisa ser nada dramático, só aquela sensação de que uma escolha que você fez custou mais do que parecia. Me conta nos comentários. Eu leio tudo. E eu acho que você vai se surpreender com quantas pessoas passaram por algo parecido.